Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia, hoje, dia 19 de maio de 2026. Você está começando agora a se interessar pela vida cristã? Você está dizendo assim: eu preciso mudar os rumos da minha vida e eu gostaria de aprofundar mais no relacionamento com Deus. Estou vendo que vocês aqui do canal Eu Não Sou Pastor tá fazendo esse desafio, né, de oração 30 minutos por dia. Eu me interessei, eu vi nas redes sociais, vim parar no canal e eu gostaria de trilhar esse caminho, de começar esse novo hábito. E eu não sei, às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu não sei ler direito. Hoje nós vamos mostrar para você uma forma mais simples de ler a palavra de Deus, como você faz para poder encontrar uma linguagem mais fácil e como que você faz para entender melhor, para compreender melhor a palavra de Deus. Então, hoje, nós, dia 19, estamos na nossa série Provérbios, vamos ler Provérbios 19. E outra coisa, fica comigo até o final que nós fazemos todo programa, nós fazemos no fim uma oração para você que diz assim, que precisa de uma direção, que precisa de uma luz, ou até mesmo você que quer uma oração. Você diz assim, ó, eu quero uma oração. Não deixe de colocar nos comentários o nome, nós fazemos a oração no final. Então, se você tem alguém para colocar o nome de um familiar ou de alguém que você queira pedir ajuda, ou até mesmo o seu, coloque nos comentários que toda manhã nós fazemos a oração no fim do programa por você que precisa. Todos nós podemos chegar diante de Deus, mas quando a gente une a nossa fé, você pode também fazer a sua oração. Mas quando nós está escrito, né, que o que ligar na terra é ligado no céu. Quando aliás, quando dois ou mais se reúnem no nome de Jesus, ele está presente. E quando duas pessoas unem a fé, ligando na terra, tudo que pedir, o Pai o concede. Então nós vamos unir a nossa fé no fim do programa para fazer essa oração em favor de todos que necessitam da presença de Deus, do socorro divino, da bênção do Senhor. Beleza? Fica até o final. Vamos então para a nossa vinheta e vamos voltar lendo a palavra de Deus de uma forma ensinando, né? Você que está começando agora e até você que já tem conhecimento da palavra, já tem uma habilidade com a Bíblia, vale a pena ficar porque hoje é muito legal. Provérbios 19, nós vamos aprender com Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já pisou nessa terra. Muito bem, abre aí a tua Bíblia. Você que não tem a Bíblia e você diz assim: eu cheguei aqui no canal tem pouco tempo e eu gostaria de aprender, né? Eu leio a Bíblia e não entendo nada. O que você faz? O que eu te aconselho a fazer? O ideal é a Bíblia física, né? Acho que eu tenho uma aqui. O ideal é a Bíblia física. Mas você está começando agora, existe a praticidade de baixar a Bíblia no celular. Eu tenho essa Bíblia aqui. Eu posso deixar nos comentários o link para você baixar de qual Bíblia que eu estou usando. E nessa Bíblia que eu tenho no meu celular, ela tem a opção de você escolher as versões. Hoje, especificamente dia 19, né, de maio, em Provérbios 19, eu vou ler na versão da linguagem atual. Geralmente a gente lê na ACF, né, que é Almeida Fiel e Corrigida, ou na NTLH. O que eu mais gosto de ler é na King James, 1611. Mas hoje, para poder mostrar para você a diferença, inclusive eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir Provérbios 19 e alguns versículos eu vou ler só para você entender a diferença das versões. Ó, Provérbios 19 certinho, tava até marcado aqui na minha Bíblia. Tava até marcado aqui, ó. Provérbios 19. Ó, versículo 1 para você ter uma ideia de como que é diferente para você entender. Você que está começando agora, depois você pode partir para as versões mais antigas, que está mais próxima, né, das traduções originais em hebraico. Mas vamos lá, ó. Provérbios 19, versículo 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Isso aqui é na versão Almeida Corrigida Fiel. Melhor é o pobre que anda na sua integridade, ou seja, o pobre que é honesto,
do que o perverso de lábios e tolo. Vamos ver como diz na linguagem de hoje, ó, o mesmo versículo. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Ó, praticamente, na verdade é o mesmo versículo, mas mudou algumas palavras que fica mais de fácil compreensão. Então vamos ler Provérbios 19 todo nessa linguagem de hoje para você que está começando agora a entender melhor aqui. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Olha que legal. Muito simples, né? Agir sem pensar não é bom. Isso aí todo mundo sabe, mas poucos praticam. Então Salomão está trazendo aqui, ó, pensa antes de falar, antes de agir. Vai fazer um negócio, vai comprar algo, vai começar um negócio novo. Pensa. Eu te aconselho a consultar e colocar tudo. Não é colocar tudo em Deus, mas Deus em tudo. Não coloque os teus negócios em Deus. Coloque Deus nos teus negócios. Faça os teus negócios. Vou começar um negócio. Qual que é o propósito? Coloque Deus. Eu vou começar uma empresa e essa empresa vai. Nós vamos reunir os colaboradores, nós vamos orar de manhã antes de começar a trabalhar. Não coloque os seus negócios em Deus. Coloque Deus nos seus negócios. Não coloque os seus estudos em Deus. Coloque Deus nos seus estudos. Ao invés de você pedir para Deus orientar nos teus estudos, faça os teus estudos baseado no propósito divino. Oh, isso aqui vai ganhar almas. Eu vou fazer isso. Eu vou escolher essa profissão porque isso aqui em prol das pessoas. Eu vou ajudar. Coloque, não coloque Deus, e sim coloque toda a sua vida em Deus. Versículo 2, né? Agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. Como que eu não erro o caminho? Se eu estou traçando, nós lemos esses dias no programa, num desses programas, da Luz do Dia, nós lemos, né? Que o caminho do Senhor, os pensamentos de Deus é mais alto e os caminhos, aliás, o pensamento de Deus é maior, né? E os caminhos são mais altos. Não lembro certinho o versículo, mas esse estudo está aqui no canal, você pode procurar sobre os pensamentos de Deus, para você elevar. O nome do vídeo é para elevar a frequência. Como eu elevo a minha frequência, os meus pensamentos. Ele fala lá em Isaías: meus caminhos são maiores e os meus pensamentos são mais altos. Então, se eu escolher andar pensando, ter a mente de Deus, eu não erro o caminho. Mas quem se apressa, Salomão está falando. E uma dica muito bacana, eu falei isso para minha filha, a Isabelle, a mais velha, a 01, mais velha, ela vai ficar brava comigo, né? Tava falando com a 01 assim, ó. Ela foi começar um negócio novo, né? Um consórcio. Pai, o que você acha? Tal, pego carta de crédito para imóveis, para carro e tal, pedindo conselho. Mas o rapaz pediu para fechar hoje, que não sei o quê. Eu já quero fechar, falei, filha. Eu vou te passar um ensinamento que eu carrego na minha vida. Tudo que for para ser decidido agora, mas tem que ser agora, eu já não gosto, eu já não quero. Por quê? Olha o que Salomão fala: quem se apressa erra o caminho. Então não toma atitudes, não faça negócios porque tem que ser rápido. A pessoa te pressionou por outros motivos, porque não tem esse negócio. Ah, tem que ser hoje, tem que ser agora. Não tem que ser. Se for para ser, vai ser. Se for para dar certo, vai dar certo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. No versículo 3, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. Ou seja, desgraça, ela não é um palavrão. Não é bom você ficar falando isso porque existem forças espirituais do mal que carregam esse nome. Mas vamos mudar um pouco aqui ó, a falta. Vamos ver o que está escrito no versículo 3 da Almeida. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Vamos ver aqui que está. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. A pessoa está vivendo um caminho, e talvez você está me ouvindo, e está acontecendo isso com você. A situação que você está vivendo foi criada por você. Você que criou isso. E aí você pega, pô, Deus está me... Agrada será ao Senhor ver eu sofrendo? Será que agrada a Deus ver eu passar por essa situação? Meu amigo, foi você que se colocou aí, ué.
Você consultou ele antes de fazer o que você fez? De pegar esse empréstimo? Antes de. Mas você não consultou? Você nem pediu a opinião dele? Você nem colocou os seus negócios na mão dele? Você foi lá e fez, se apressou? Agir sem pensar, olha como é que bacana o 2 casa com o 3, ó. Agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. O Senhor é que colocou eu nessa situação. O Senhor não me ajuda, parece que Ele não está me ouvindo. Parece que Deus não me escuta. Ele não está vendo que eu estou nessa situação, que eu estou prestes a perder isso. Eu estou com um agiota. Quem pediu o dinheiro para agiota? Foi Deus. Quem mandou você ir lá? Foi Deus. Poxa, ele te socorre, mas a culpa não é dele. Existem diferenças de situações ruins, o chamado deserto, né? Ah, tô passando por uma provação, por um deserto. O deserto é Deus que leva. Problemas que você criou, aí é contigo. Todas as vezes que Deus te colocar em uma situação que você não vê saída, não vê a saída, é porque Ele é o caminho. Vou repetir. Todas as vezes que o Senhor, que Deus te levar para um caminho que não tem saída, é porque Ele é o caminho. E todas as vezes que isso acontecer, dê graças a Deus, porque você vai subir de nível. Nenhum problema que Ele te traz, que Ele te coloca, vai fazer você andar para trás. Nenhum. Nenhum. Todos os caminhos que Deus colocar, todas as dificuldades que Deus colocar você, vai fazer você subir de nível, vai fazer você subir o degrau da escada. Entende? Então não fica colocando culpa em Deus de problema que você criou. Versículo 4. Os ricos arranjam muitos amigos, óbvio, né? Mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Olha que essa versão é muito bacana para você que está começando a ler, ó. A falsa testemunha, isso aqui não precisa nem explicar, né? Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Ou seja, dá trabalho ser rico, mas dá mais trabalho ser pobre. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Versículo 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Legal, vamos começar a partir de agora Provérbios, até o final do mês. A gente vai ler Provérbios na verdade, até o dia 1º de junho. Vamos ler todos os versículos de Provérbios. Vamos começar a ler nessa versão aqui. Acho que é muito bacana. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Por quê? Vovô já dizia, né? Você vale o que você tem no bolso. É assim que o mundo te trata. Deus vai te tratar, Deus vai tratar você e ter relacionamento com você pelo que você é. O mundo aí fora, infelizmente, é pelo que você tem, é pelo que você pode oferecer. Infelizmente é assim. Principalmente com o homem. O homem ele não é igual criança, igual bichinho de estimação, igual mulher. Esses são amados incondicionalmente, o homem não. O homem ele é amado através da sua utilidade. Ah, mas você está sendo muito, está sendo vitimista. Não, não é isso não. Deixa de ter utilidade. Deixa de ser o provedor da casa para você ver uma coisa. Versículo 8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Ó, então, cuidado, hein? Não levanteis falso testemunho. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Meu Deus. Versículo 10. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. Por que Salomão está dizendo isso? Porque a riqueza não é questão de dinheiro. A riqueza não é sobre dinheiro, a riqueza é sobre mentalidade. Então não é bom que os tolos vivam no luxo. Por quê? Porque eles vão colocar tudo a perder. E nem que os escravos governem os príncipes. Por quê? A mentalidade do príncipe está acima da mentalidade do escravo. Se você tem uma mentalidade de escravo, você precisa mudar a tua mentalidade para príncipe. Vamos trazer para os dias de hoje, como se fosse os dias de hoje. Não é bom
que os colaboradores governem sobre os empresários, vamos dizer assim, ou sobre os empreendedores. Não é bom que o colaborador mande no empreendedor. Por quê? Porque a mente dele não é uma mente de riqueza. Não é uma mente. A mente dele, infelizmente, ainda ele não procurou se desenvolver. E a mente dele é mente de escravo, de trocar horas por trabalho. Apesar de que existem muitos empresários que trocam, né, as horas dele também. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que não é coerente. Então você precisa fazer o quê? Mudar a mentalidade. Por isso que às vezes a riqueza não chegou na sua mão, porque a sua mentalidade é uma mentalidade escassa, de escravo. E aqui a gente fala muito disso também, sobre mudança de mentalidade. Se você quiser uma indicação de um livro para mudar a sua mente, não estou fazendo aqui publi, porque o nosso programa, A Luz do Dia, não é com o intuito de vender nada, mas se você quiser alguma indicação, é óbvio que eu vou te indicar o livro que está aqui, ó. Cadê? Tá ao contrário aqui? Aqui, garoto, ó. É difícil que para mim é espelhado aqui, ó. Tá vendo aquele livro ali, Emocionalmente? Esse livro é de minha autoria e eu falo disso, de mudança de mentalidade, mudança de hábito. Um livro muito bom. E tem muitos outros livros bons aí no, no, no mercado para poder ajudar você a mudar a sua mentalidade. Versículo 11. A pessoa sensata controla o seu gênio, as suas emoções, seus impulsos. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Muito bom, né? Essa linguagem de hoje. Tá dando para entender, não tá? Ó, a pessoa sensata controla o seu gênio. Então, ou seja, aqui ele está falando só da causa, né? Ele não está te dando a receita de como controlar o seu gênio. Aqui ele não está te dando o caminho, ele está te dando só o final. A pessoa sensata controla o seu gênio. Tá, mas como que eu controlo meu gênio? Eu quero ser sensato e controlar meu gênio. Aqui, ó. Ao contrário, livre emocionalmente. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Ah, eu sei que tem que perdoar, mas eu não consigo. Todos os dias a gente faz a oração no final. E em algumas orações, inclusive eu tenho um vídeo aqui falando disso, sobre o perdão. Como que você perdoa? Uma dica rápida, um spoiler, que inclusive está no meu livro também. Cada um só dá o que tem, cada um só faz o melhor que pode com a consciência que tem no momento. Então, quando eu entendo que não é sobre o que fizeram comigo, mas assim, o que eu vou fazer, o que está no meu controle de fazer, e eu entendo que as pessoas só fazem aquilo que elas têm consciência de fazer, é o melhor que ela pode fazer, o que eu vou fazer? Não está no meu controle, então eu perdoo. Sabe por quê? Porque eu entendo também, e no meu livro eu falo sobre isso, que está aqui, o perdão ele não é para quem te fez as coisas. Não é para poder, é para você mesmo. Ele só faz mal para você, sabe por quê? Porque tem pessoas que te magoou, que te machucou, que nem lembra. E que para ela, aquilo que ela disse da boca para fora. Foi no, na força das emoções ali do momento, nem lembra o que ela falou, mas você não, você fica guardando isso. E você não avança, não prospera por causa dessa mágoa. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Você já teve numa casa onde tinha goteira e aí você, para não molhar toda a casa, você foi lá e colocou um balde embaixo da goteira? O duro é quando o balde é de lata, né? Aí fica tec, 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 tec. Você consegue, não? Aí o que você faz? Você vai lá e coloca um pano. Aí fica. Assim é uma mulher que fica resmungando, reclamando. Um filho sem juízo leva o pai à desgraça. E uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Ou então a torneira, né? Pic, pic. Você não consegue ficar perto. 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Faz toda a diferença na vida de um homem. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Muito bacana, estou amando essa linguagem de hoje. Não é legal?
Ó, quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome, ou seja, levanta dessa cama. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. Eu amo esse versículo. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Aqui na Almeida Revista Atualizada, qual que é o versículo? Versículo 17. Diz assim, ó. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Ou seja, eu não estou falando de você sair e ficar dando esmola para a rua, para usuário, não. Mas está no seu poder fazer algo para alguém. Quando saiu as impressões do meu livro, eu dei alguns livros para alguns moradores que estão em situação de rua. Algumas pessoas que estão em situação de rua. E aí, às vezes, teve casos até de pessoas do lado olhar assim, falando, nossa, o que esse cara tá fazendo? Cara, tô plantando na vida dele. É muito melhor do que eu dar R$ 2, R$ 5 para uma pessoa que está em situação de rua. Eu dou um livro, uma hora ela vai. Ah, mas ela vai vender. A pessoa que ela vender, se ela comprar, ela não vai comprar para jogar fora. Ela vai ler. Então a mensagem vai chegar em alguém. Então ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. Olha só. Às vezes você emprestou um dinheiro para alguém, essa pessoa não te paga. Você acha que se você emprestar para Deus, olha o que fala aqui, ó. Você vai emprestar para Deus. E ele te devolve o bem que você fez. Se isso não queima dentro de você, eu não sei o que mais pode ativar esse coração aí, não. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Top. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Falo sempre isso aqui em casa. Fez uma vez, vira freguês. A pessoa não quer sua ajuda, ela quer que você faz. E se você fizer, você vai ficar à mercê, até você falar não. E aí você passa de herói para vilão. Eu tenho um capítulo inteiro falando disso. Estou falando muito do meu livro hoje, mas do coração mesmo. É só a efeito de referência mesmo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Estou falando do meu livro, não estou querendo ficar falando dele, fazer propaganda, mas se você quiser adquirir, o link fica sempre na descrição do vídeo. Todo dia tem a descrição do vídeo, mais para baixo na descrição tem um link se você quiser adquirir o livro emocionalmente. Vamos ver de novo, ó, versículo 20. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Ou seja, o eterno aprendiz. Seja humilde, você nunca sabe nada. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Ah, mas eu vou ouvir todos os conselhos? Eu sempre ensino aqui. Nunca dê ouvidos a quem não tem participação no resultado. Se é uma pessoa que vai te dar um conselho, você vai se lascar e ela não vai acontecer nada, então você abre o olho. Principalmente se ela fala para você fazer algo que ela mesma não faz. Esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Top. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Ninguém gosta de andar com pessoa que traíra, né? Ninguém gosta de ser traído. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Amei essa versão. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Meu Deus, olha só a diferença desse versículo. Eu conheço muito bem esse versículo. Versículo 24. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, na versão Almeida Revista Atualizada. Versículo 24. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Dá para entender, mas quem está começando agora, olha como é que fica diferente, ó. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. Ó, como é que ficou muito bacana. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Uau! Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Rapaz,
Aqui, essa linguagem de hoje já dá no meio da lata, né? Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. E uma dica para você gravar o que você aprende é você verbalizar, escrever e ensinar outra pessoa. Quando você ensina, transborda na vida de alguém, logo que você aprende, você vai ensinar, o teu cérebro está aprendendo de novo, porque quando você fala, os teus ouvidos escutam. Então você está ensinando alguém, teu ouvido está escutando, o teu cérebro está pegando a mesma mensagem, agora de uma leitura sua mesmo, e gravando de novo. Então você reforça esse aprendizado, aquilo entra dentro de você. 28. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Versículo 29, último versículo. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado. E quem não tem juízo será castigado. Esse foi o versículo 19. Aliás, o capítulo 19 de Provérbios. Numa linguagem mais atualizada, na linguagem de hoje. Para você que está começando a ler a Bíblia. Eu vou deixar aqui depois nos comentários a descrição ou então o link para você, o nome do aplicativo que eu uso. Aí você consegue. Ou então você vai e compra uma Bíblia física na linguagem de hoje para você aprender melhor, para você entender melhor. Depois você começa a pegar Bíblias mais antigas com uma tradução um pouco mais fiel. Não que as traduções de hoje sejam infiel, seja distorcida, mas está usando palavras que vai ajudar uma compreensão melhor para quem está começando a ler a Bíblia agora. Fechou? Vamos escolher um lugarzinho reservado. Chegou a hora da nossa oração do dia. Chegou uma hora da gente buscar a presença de Deus. Então, busca um lugarzinho reservado. Entra no teu quarto ou num banheiro aí se você está no trabalho, com fone de ouvido. E vamos falar com Deus. Relaxe mãos e pés. Senta, encosta as costas. Nós vamos respirar fundo pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes e relaxar. Mais uma vez. De novo. Senhor Deus e Pai, ó poderoso Criador dos céus e da terra, o Senhor que prometeu estar conosco nesse momento de oração, quando o Senhor disse: e onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, o Senhor estaria presente. Nós não estamos reunidos fisicamente, mas através dessa tecnologia nós unimos agora a nossa fé. Estende as suas mãos em direção ao teu celular, as 2 mãos, com as palmas das mãos para cima, como se estivéssemos dando a mão um ao outro. Nós unimos a nossa fé e sabemos que o Senhor está conosco. E se o Senhor está presente, o Senhor nos ouve. Nós te agradecemos por isso, te louvamos, te damos graças e glórias. Porque o Senhor nos ouve. De tamanha é a tua bondade. Senhor, eu peço por essa pessoa que está sem forças. Esse canal, eu não sou pastor, é para alimentá-la todo dia, para unirmos a fé. Aqui ela tem um ombro, aqui ela tem uma mão que estende a ela, no intuito apenas de socorrê-la. Olhe por essa pessoa, meu Deus, ela já está sem forças, ela está prestes a desistir. Quando ela resolve um problema, sabendo que tem mais 2 para resolver, quando ela resolve um problema, além dos outros 2, surgem mais 3, 4. E ela já não está tendo paz, não está tendo sono para dormir. A vida dessa pessoa tem sido um verdadeiro tormento.
E ela está aqui hoje para entregar toda a vida dela nas tuas mãos. Respira fundo. Imagine agora todas as dificuldades que você não está conseguindo resolver, vencer, transpor. Todas as dificuldades, todos os problemas, seja ele financeiro, seja ele no seu casamento, seja um problema com a sua mãe, com o seu pai, seja um desentendimento com os seus filhos, seja uma decepção com os seus filhos, todos os seus problemas agora, como se pudesse materializar, como se eles estivessem dentro de uma caixa, caixinha pequena, cada problema dentro de uma caixa. E agora uma sacola grande na sua frente. Você pega esses problemas que estão grudados nas suas costas. Todas essas caixinhas com problemas estão nas suas costas. Você vai tirando, vai colocando nessa sacola. Faz com a mão, pega, coloca as mãos nas costas, pega como se estivesse pegando uma caixinha, um problema e vai colocando. Vai colocando na sacola. Coloque todos. Se preciso, junte as duas mãos. Vai pegando, vai colocando. À medida que você vai passando a mão sobre as suas costas, sobre os seus braços, sobre o seu peito, colocando todos esses problemas e colocando na sacola, você vai se sentindo mais leve. Levanta a sua cabeça, olha para frente, sem abrir os olhos. Você vai ver quem está aí na sua frente, com as vestes resplandecentes, branca, uma luz que você não consegue nem olhar direito, parece que você está diante do sol. É o seu amado, seu Criador, aquele que derramou todo o sangue na cruz por você. Ele se abaixa, pega a sacola com as mãos, segura a sacola em uma mão e a outra ele estende para você. Pegue na mão dele. Lá na frente tem uma luz, como se fosse uma luz no filtro. Não sei você, mas meu peito queima nesse momento. Você anda, ele vira de costas, com as mãos dadas para você, e você se vê agora como em uma tela de cinema, indo embora com ele, e ele segurando todos os seus problemas. Recebe a paz. Recebe a paz, todos os seus problemas, a sua vida estão nas mãos dele. Respire fundo. Abre os olhos. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma paz tão grande. E eu creio que você também. Olha como foi bacana você ficar até o fim. Amanhã eu te espero de novo. Se esse vídeo fez sentido para você e você não é inscrito no canal, se inscreve. Todos os dias estamos aqui para buscar dessa paz, dessa presença. A hora é agora. Vamos para cima junto. Amanhã às 6 da manhã estamos de volta. Nesse canal, A Luz do Dia. Vamos para cima junto, a hora é agora. Deus abençoe a todos.